Muito boa noite, eu sou o Wallace Ferreira, professor de Sociologia do CAP da UERJ, coordenador do LEPEX, Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Ciências Sociais da UERJ, e temos aqui, a partir de uma parceria que nós temos com diversos professores, principalmente do IESP da UERJ, mas aqui, no caso, é um colega que veio do IESP da UERJ, o professor Flávio Carvalhais, mas que hoje está na UFRJ, PPG-SA, Programa de Pós-Graduação de Sociologia e Antropologia da UFRJ, é especialista na temática de desigualdade e oportunidades, principalmente vias educacionais, e é um pouco sobre essa temática que ele vai trazer para nós alguns ensinamentos, alguns conhecimentos. Lembrando que essa atividade, que esse vídeo, que também é também é decorrente da bolsa que o professor Flávio tem, cientista do nosso estado, esse material vai ser utilizado com professores da rede pública, professores de sociologia que atuam no estado do Rio de Janeiro, também vai ser utilizado com licenciandos de Ciências Sociais da UERJ, temos aqui um representante, atua no programa de residência pedagógica, o estudante Valdeir, nosso bolsista, e vai ser utilizado também com estudantes de educação básica, estudantes do ensino médio, sociologia, na disciplina de sociologia no CAP da UERJ. Então, seja muito bem-vindo, professor Flávio, muito obrigado por trazer esse tema para nós, que é um tema claro, muito, muito forte, muito caro para nós, não só para os nossos estudantes, quando a gente trabalha o tema de desigualdade, pensando em estudantes de educação básica, como os professores que já atuam na sala de aula ou aqueles que serão professores futuramente que hoje estão na licenciatura. É fundamental pensar sobre esse processo que é tão dramático na sociedade brasileira e que a gente vive tão de perto, atuando ali na escola básica. Então, obrigado, Flávio, a palavra está contigo. Maravilha. Eu que agradeço, Wallace, aí tanto pela coordenação do laboratório como um todo, né, e por proporcionar aí os alunos terem aí contato com pessoas tão interessantes, né, e outros colegas aí em outras instituições, vocês mesmos. E eu, antes de abrir a apresentação, aqui, essa sua fala inicial, eu acho ela muito legal, porque, para mim, que pesquiso, vocês vão ver coisas que eu acho muito importantes, né, e legais, mas, assim, de uma via, muitas vezes, fria, em um certo sentido, porque, metodologicamente, eu faço uso de muitos dados, então, esse tipo de contato com quem executa, basicamente, as políticas públicas e tem um contato aí diário, no cotidiano, com a desigualdade em suas diferentes formas, ter essa troca, para mim, sempre me ancora mais, né, na dinâmica dos processos sociais. Então, assim, em breve a gente vai aí estar juntos presencialmente, mas, por enquanto, a gente toca a atividade aqui online, mas desde já eu vou finalizar o meu contato, mas eu sou encontrável aí facilmente online, eu estou à disposição para vocês, da forma que vocês acharem que eu posso ajudar, qualquer tipo de reflexão. Eu vou começar, então, aqui a compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a tela? Por enquanto está abrindo, aparece exatamente a tela do Meet, onde tem nossos rostos. Não abriu a apresentação? Não. A tela que abriu tinha sido a da exposição da face do Meet. Espera que eu devo ter apertado o botão errado. Eu apertei, eu quero a tela, compartilhar a tela inteira. Está abrindo. Acho que agora vai. Perfeito. Abriu aqui os slides. Perfeito. Beleza. Então, o título dessa palestra aqui hoje, e essa ilustração, mostra um pouco o raciocínio que eu vou desenvolver aqui, apresentar e tentar quantificar para vocês em alguns trabalhos, olhando algumas tendências temporais, ou então para apresentar como que é possível e por que a gente estuda desigualdades sociais como um todo e desigualdades educacionais em particular, né? Mas essa figura aqui, ela já ilustra um pouco da intuição que está por trás de uma parte das pesquisas sobre desigualdade.
que quando a gente pensa em desigualdade, a gente sempre pensa em quanto de uma coisa é apropriada por um conjunto de pessoas. Então, essa coisa, a gente, no nosso cotidiano, essa coisa, geralmente, a gente pensa em dinheiro, mas a gente pode pensar também, por exemplo, em oportunidades educacionais, como que eu vou mostrar aqui hoje, e ou outros recursos socialmente desejáveis que, às vezes, a gente não se dá conta, mas que também são estruturados desigualmente. Por exemplo, longevidade. Então, a expectativa de vida ela é estruturada socioeconomicamente. Então, é, 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 o raciocínio básico é sempre quantos tem quanto. E essa figura ilustra um pouco isso, né? Tem muitas pessoas aí segurando uma só, né? E é um pouco essa intuição que sempre está por trás da nossa cabeça. Eu vou trazer outras ilustrações aqui que eu acho que vão ser boas para o argumento. Então, eu já tinha falado aqui do meu contato, então já vou começar me colocando à disposição. Eu sou professor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, né, do Departamento de Sociologia e também do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, e trabalho com pessoas do Brasil e no exterior para entender padrões de desigualdade social também no Brasil, e algumas vezes o Brasil em perspectiva comparada. Então, ao falar daquela ilustração lá, no início da apresentação, eu comecei a responder uma pergunta básica em qualquer pesquisa de desigualdade, é que quando a gente vai falar sobre desigualdade, a gente sempre tem que falar qual recurso que a gente quer entender que tem a distribuição desigual. Então, no caso aqui, essa pergunta desigualdade de quê? É uma pergunta que um economista indiano falou, chamado Amartya Sen, falou que é fundamental nos estudos de desigualdade, e eu já dei uns exemplos, né, de recursos socialmente desigualmente distribuídos, socialmente desejáveis e desigualmente distribuídos. Meu foco aqui hoje vai ser oportunidades educacionais. E a gente sempre pensa como que posições ou atributos que as pessoas têm vão ou não condicionar o acesso a determinado tipo de recursos, né? Então, a intuição básica é que recursos são desigualmente distribuídos por características das pessoas, muitas vezes características não escolhidas, né? E eu também vou elaborar um pouco em relação a isso. E a pesquisa da desigualdade de oportunidades, esses atributos que a gente olha, geralmente são atributos que nós não escolhemos, né? Então, os nossos pontos de partida, então eu gosto muito dessa metáfora do nascimento como loteria. A gente não escolhe um tanto de coisas que são pouco maleáveis e que vão ser fundamentais na estruturação da nossa vida. Se eu nasci uma pessoa ribeirinha da Amazônia, ou se eu nasci num bairro afluente de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde eu vou chegar na minha vida pode variar sistematicamente, né? Não é só por força de vontade ou algum atributo psicológico, motivacional que as pessoas chegam onde elas chegam, né? A sociologia existe basicamente para estudar, então, por que não é só algo individual que vai condicionar isso, né? E as pesquisas ao longo do tempo mostraram que esses atributos são vários, né? Então, já citei um que é a variação espacial. A gente também não escolhe a família que a gente nasce e as características dela, né? Então, a escolaridade dos nossos pais, a profissão dos nossos pais, a renda dos nossos pais, o tipo de composição domiciliar que existe, né? Às vezes, eu morar num domicílio multigeracional pode me ajudar ou pode me prejudicar. A gente não escolhe a cor da pele que a gente tem, a gente não escolhe o sexo que a gente nasce, né? Então, e essas coisas podem ser eventualmente estruturantes desses resultados, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Então, basicamente, usando alguma desses atributos que eu falei, para ver, por exemplo,
quem tem carreiras educacionais mais longas ou mais curtas, é quem entra na universidade ou não entra na universidade. E uma coisa que, infelizmente, eu não vou poder falar, mas que eu acho que é legal assim, para a gente desenvolver um vocabulário sobre a reflexão sobre a desigualdade, é que eu vou falar aqui de coisas que são muito institucionais ou materiais. Tá? Então, eu falo institucional porque eu vou olhar o sistema escolar, eu falo material porque, às vezes, a gente olha a renda. Eu não vou analisar a renda aqui hoje, mas é um recurso que é muito intuitivo para a gente pensar, afinal, pelo que eu entendo, a gente ainda vive numa sociedade capitalista, no caso do Brasil, periférica, né? Então, tudo isso que eu estou falando é um jeito de pensar que a pesquisa sobre desigualdade chama de pesquisas voltadas para estudar distribuição e redistribuição, né? Redistribuição quando o estado das coisas nos incomoda e a gente quer, às vezes, redistribuir de um grupo em desvantagem, desculpa, um grupo em vantagem em direção a outro em desvantagem. Mas eu não sei se vocês estão incomodados ou ficaram incomodados com o fato de que outros atributos que também são socialmente importantes, eu ainda falei pouco sobre eles, infelizmente não vou conseguir falar em 20, 25 minutos, que são atributos também sobre dignidade, ou outra palavra que é usada é reconhecimento. Então, outros processos que também estruturam a desigualdade, por exemplo, a discriminação racial ou a discriminação de gênero, eu, infelizmente, não vou poder tocar aqui, mas eu só queria reconhecer que são coisas igualmente importantes, é só por uma questão de tempo que eu não vou conseguir me aprofundar tanto nelas, tá? Então, se a gente quisesse elaborar um pouco, essas pesquisas que têm chamado a atenção para a importância também, não só do que é material ou institucional, mas também do que é a dignidade, o reconhecimento, como essas coisas combinam, elas chamam aqui a atenção. Isso aqui é uma aspas do Axel Honneth, que é um filósofo alemão, e eu vou aqui ler rapidinho. Então, assim, ó, a ausência do reconhecimento intersubjetivo interrompe a relação de um sujeito consigo mesmo, seja por meio de abuso físico, a recusa de respeito moral básico ou proteção legal, ou a denegrimento de formas de vida individuais ou coletivas. Então, assim, ao não tratar disso, não quero dizer que isso não é importante, então eu estou reconhecendo aqui, e é um vocabulário legal para a gente pensar como podem ter coisas que correm em paralelo e se combinam, né? Então, uma pessoa que... Então, por exemplo, a dimensão do reconhecimento, só porque uma pessoa, por exemplo, tem sucesso econômico, então uma mulher que atinge uma posição de destaque na sociedade, numa empresa, ou em qualquer outro tipo de esfera institucional e monetária, não significa que ela não possa estar sujeita, por exemplo, a processos que vão aí tirar a dignidade dela em alguns contextos infelizes, né? Isso também é importante ser estudado, mas as pesquisas que eu vou apresentar aqui não dão conta muito disso. Então, do que elas dão conta? Tá? Então, aqui a gente vai pensar muito nesse triângulo. Então, eu perguntei desigualdade de quê? Então, a desigualdade de quê? Aqui eu estou falando aqui do que está escrito aqui nesse vértice do triângulo, que está escrito destino. Então, quando a gente fala em oportunidades, né, então, desigualdade de quê? A minha resposta é desigualdade de oportunidades educacionais. Se eu não qualificasse o educacionais, ia ser só oportunidades, ia ser o triângulo inteiro aqui. Então, vocês estão vendo que vou estudar mais essa parte do triângulo que vai de origem para a educação. Mas esse triângulo ele é muito famoso e muito utilizado nos contextos das pesquisas sobre oportunidades, porque ele traz o fato básico que onde nós paramos, então o nosso destino social, então o trabalho que a gente tem, o nível de renda que a gente tem, a quantidade de riqueza que a gente consegue acumular, ela depende basicamente de onde nós partimos, então das nossas origens, e daqueles atributos que nós não escolhemos, mas alguns atributos que depois individualmente a gente também conquista, mas também tem uma parte institucionalizada que nas sociedades modernas é muito importante, que é o sistema educacional. Então, antes do sistema educacional existir, né, lá no século
Isso depende de sociedade para sociedade, né? Mas no Brasil, infelizmente, no século XIX, a gente tinha uma população super pouco desvalorizada. Então, valorizada não, escolarizada. Então, esse vértice não existia. Então, de onde você nascia era crucial para onde você ia parar. E, teoricamente, à medida que o tempo vai passando, a gente aceita que um condicionamento de onde a gente vai parar passe pelo sistema educacional, porque dentro do sistema educacional, pelo menos em princípio, a gente poderia ter condições de ter performances, por exemplo, individuais, que são legítimas, né, e legitimamente aceitas pela sociedade, e porque tem algum jeito de medir ali, como a educação, então, está ligada aonde a gente vai parar, é, é, quando a gente vai parar em algum lugar por causa do sistema educacional, essa posição tem legitimidade. Então, estou falando aqui em teoria, porque a pesquisa, essa parte origem e educação, ela vai falar assim, olha só, a educação de fato está muito ligada aonde as pessoas vão parar, mas por mais inteligente que a pessoa seja, ou qualquer outra, ou motivada, ou qualquer outro atributo individual, de onde ela parte, vai ou dar uma catapultada nessas trajetórias, ou pode frear essas trajetórias. E então a gente não pode falar então que as coisas dependem só de novo de como os indivíduos se comportam, né? Então a nossa pesquisa e também por isso que é importante mensurar as coisas e comparar com outros contextos e também com outros pontos no tempo dentro do próprio Brasil, para a gente ver se essa seta aqui, origem e educação, é parecida, é diferente, é parecida com países com o mesmo contexto de desenvolvimento socioeconômico ou não, ou se as coisas melhoraram, estão iguais ou pioraram. Então, a força dessa seta aqui, basicamente, as pesquisas sobre oportunidades educacionais tentam dar números para essa seta aqui, mas tendo em vista toda essa importância do triângulo aqui. E essas figuras aqui ilustram tudo isso que eu venho falando, né? Aqui no meio da figura nós temos barreiras mais altas para alguém que está em alguma dessas linhas aí do atletismo do que a outras barreiras. Tem pessoas que sobem a escadinha aqui no canto superior esquerdo, carregando alguma coisa, tem outros que vão de escada rolante. Essas figuras aqui ilustram muito bem, então, que o ponto de partida não é igual e os caminhos também não são iguais. Né? Então, é sobre isso que eu vou falar. E aqui, então, a primeira forma de pensar isso, que eu vou mostrar resultados de pesquisa, tem a ver com isso aqui. Eu falei que eu estudo oportunidades educacionais. Então, a pesquisa sobre como essas oportunidades são estratificadas, ou então como elas são desigualmente distribuídas, esse tipo de pesquisa que eu acho muito legal, porque as pesquisas fizeram esse gráfico aqui para diferentes países, tá? O que esse gráfico está mostrando? O gráfico, a linha de cima, a gente pode pensar que é um grupo privilegiado e a linha de baixo, um grupo desprivilegiado. E essas pesquisas perguntam assim, à medida que o sistema educacional se expande, então como que a gente veria isso? Ao longo do tempo, que é aqui no horizontal, e o vertical seria a proporção de pessoas que está em um dado nível educacional em um país hipotético. Tá? Eu estou aqui totalmente abstrato ainda. Então, a pergunta é, esse sistema, ao longo do tempo, quando ele se expande, quem se aproveita dessa expansão? Essa que é a pergunta básica, tá? Então, em certos contextos, etnias, né, grupos étnicos vão ser importantes. Em outros contextos, sexo vai ser importante, né, homens ou mulheres. E outra variável muito importante é a origem socioeconômica das pessoas, né, a escolaridade dos pais. Tudo isso, aí, quando a gente vai para a origem, como a gente está estudando crianças, as crianças não têm a própria renda, por exemplo. Então, a gente atribui a renda dos pais às crianças, a escolaridade dos pais às crianças ou adolescentes, e tenta entender, por exemplo, então, qual que é o grau de associação entre essas dimensões. Então, um país é muito desigual se
Quem é pobre estuda menos, tem carreiras menos desiguais. Mas a desigualdade também é algo relativo. Então, esse gráfico aqui, eu acho ele legal, porque ele mostra o seguinte: mesmo em uma situação de melhoria generalizada, por que eu posso falar melhoria generalizada? Porque as duas curvas estão positivas. Então, eu posso falar, então, que a proporção de pessoas dentro do sistema educacional está crescendo. Mas reparem que o grupo de baixo nunca alcança o grupo de cima, ou alcança em condições muito especiais. Então, relativamente, a desigualdade pode até aumentar, mesmo com uma situação absoluta estando melhor. Por que isso é importante? Vou pensar aqui na geração do meu avô. A geração do meu avô, as pessoas não entravam no ensino médio, tá? E o ensino médio foi se expandindo. Então, ele vai ficando mais importante, só que ele é mais... Quem consegue pegar o crescimento da importância dele, talvez tenha sido pessoas de uma certa origem privilegiada, mais rica, ou de pais já com alguma escolarização. E aí, relativamente, essa desigualdade ou se mantém ou se expande. E isso foi um resultado, eu acho ele legal, porque esse gráfico foi feito para vários tipos de países, e esse padrão foi identificado para vários segmentos dos sistemas educacionais. Então, acesso à escola, conclusão do ensino fundamental, acesso ao ensino médio, e, e foi feito no Brasil. Também, vocês podem me mandar um e-mail que eu posso mandar pesquisas sobre isso. E eu trouxe aqui para vocês uma ilustração sobre como que isso aconteceu. Então, isso aqui é um trabalho de um pesquisador da USP chamado Murilo Machner, que, usando os dados do censo, ele mostrou o seguinte: cada quadradinho desse, indo para a esquerda, para a direita, é uma década do Brasil. Então, ele está uma década, e a gente está analisando aqui, uma espécie de proporção de pessoas que concluíram o ensino fundamental. Tá? Então, ele foi nos censos, nas bases de dados dos censos de 60, 70, 80, 91, 2000 e 2010, pegou a população de 16 a 18 anos, viu a origem social delas marcada pelo... Cada linha dessa aqui é um marcador de classe, tá? Que ele pegou a partir do trabalho do pai das pessoas. Então, vamos olhar aqui só para duas linhas, a vermelha e a preta. O que a gente vê da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita, a gente vai vendo que em 60, todos os grupos estavam muito à esquerda do gráfico. E, à medida que a gente vai para a direita, todos foram para a direita do gráfico. Então, o ensino fundamental, a conclusão do ensino fundamental de pessoas que têm 16 a 18 anos, né, a gente está dando bastante tempo para atraso escolar, para um tanto de coisa. A gente vai vendo que, então, isso se expandiu ao longo desses 50 anos. Mas, olha só como a curva vermelha é diferente da curva preta. A curva vermelha vai subindo, ó, e ela chega lá na direita do gráfico, ou seja, as pessoas com essa origem social concluíram o jeito de pensar isso aqui é o seguinte: a conclusão do ensino fundamental se universalizou para as pessoas privilegiadas quase 30 anos antes do que a universalização para o sistema inteiro. Tá? Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz. A gente pode pensar por que isso acontece. Então, aqui na direita, essas figurinhas, a gente sabe assim, vocês, eu acho que talvez saibam melhor do que eu, né? Vocês que são professores, a gente sabe que nossos alunos têm recursos financeiros diferentes, que o fato dos pais deles terem níveis de escolarização diferentes ajuda eles nas escolas, né? Porque a escolarização dos pais está ligada a atividades em casa, leitura, exposição a atividades que são propensas a aumentar a escolarização, né? E, então, os mecanismos que estruturam isso, a gente sabe, eles são difíceis de medir com os dados que a gente tem no Brasil, mas são também muito importantes, e a pesquisa é muito importante que a gente tenha tanto pesquisa quantitativa quanto qualitativa para entender
quais são, então, esses processos, né, que acontecem nas famílias e nas escolas. Então, esse é um tipo de pesquisa que eu faço, e uma pesquisa que, recentemente, que eu publiquei, a gente tentou fazer o mesmo raciocínio, mas aqui combinando um indicador material, que é a renda per capita das pessoas, então, de mais pobres para mais ricos, mas também o pertencimento racial delas, que a gente quer. Então, esse aqui é o mesmo gráfico, mas eu quero saber, por exemplo, a linha mais escura pode ser um grupo racial mais privilegiado na média, tipo os brancos no Brasil, e a renda, e a linha azul, os negros. Então, a pergunta é, os negros ricos se aproveitaram das oportunidades igual os negros brancos? E os pretos mais pobres, né, os negros mais pobres, também é a mesma pergunta, porque tem um debate que fala que raça importa mais do que classe. Então, se raça, desculpa, que classe importa mais do que raça. Então, se isso for verdade, quando a gente for ver, por exemplo, as oportunidades sociais dos ricos, os negros ricos têm que estar juntinhos ali dos negros brancos. A pergunta é, eles estão? Isso é muito difícil, principalmente que a gente não tem muito dado, outro tipo de dado, que é o desempenho das pessoas. Como o desempenho escolar é algo difícil de observar e mensurar, a gente precisou de dados especiais para ver, então, por exemplo, dentro de grupos de alto desempenho, de alto nível socioeconômico, os grupos raciais, como eles se comportam. Então, a gente quer essa pergunta aqui. E a gente, então, teve acesso aos dados do Enem e pegou uma geração que fez o Enem em 2012 e falou assim, onde que eles entraram ou não entraram no ensino superior? Essa era a pergunta básica. E a gente fez esses gráficos aqui que ilustram isso. Então, da esquerda para a direita, são, dentro das caixinhas, A, B, C, D, do A até o H, dos mais pobres para os mais ricos, tá? E aqui a gente está vendo o desempenho dos alunos do Enem. As caixas vermelhas são para todos os alunos, as azuis, os brancos, e os cinzas, os pretos, pardos e indígenas. Então, olha o que a gente está vendo. Para todas as rendas, tá? Dentro de todos esses retângulos aí, com as letras, a gente vê que, mesmo tendo a mesma renda, o desempenho do grupo de pretos, pardos e indígenas é um pouco inferior ao dos brancos. Então, a renda não está apagando esse hiato, isso é um hiato racial. Hiato é uma palavra que a gente usa para falar uma distância, tá? Então, aqui no desempenho, aqui é o seguinte, a gente calculou também uma taxa de entrada no ensino superior. Então, de novo, da esquerda para a direita, a gente tem os estratos de renda. Ao longo de todos os estratos, então, o que a gente vê? Todas as barras da esquerda para a direita estão mais altas. Então, ser mais rico te leva mais para o ensino superior. Mas os pretos, pardos e indígenas mais ricos também têm o hiato racial ali. Então, a renda não apagou o hiato. E aí a gente combinou tudo nesse gráfico aqui. Nesse gráfico é o seguinte, aí alguém ainda poderia perguntar, não, Flávio, mas você não está incorporando o desempenho. O Enem é basicamente um processo seletivo, a gente precisa incorporar o desempenho no raciocínio. Então, a gente fez isso. Aqui na direita, aqui no gráfico, da esquerda para a direita, agora no eixo horizontal, a gente tem o desempenho de 1 a 10. Do desempenho, a gente pode falar, são 10 grupos, 10 estratos de desempenho, do menor para o menor. Vamos olhar só o gráfico da direita, que o símbolo azul são os brancos e os cinzas são os PPI, e as formas são a renda. Então, os quadrados são os ricos, os triângulos são os médios e os losangos são os pobres. O que a gente está vendo aqui? Olha só. Da esquerda para a direita, então, olha só. Para os ricos
os ricos não precisam de desempenho no Enem para entrar no ensino superior. Esse era um resultado que a gente não conhecia. Então, por quê? Pô, tem desempenho baixo, não passei onde que eu queria, não passei na UERJ, não passei na UFRJ, eu posso pagar, eu posso ir para a PUC, eu posso ir para a FGV, posso ir para Estácio. Então, o desempenho não é importante para eles, mas é muito importante para os pobres. Olha só, os losangos. É quase uma diagonal. Quanto mais desempenho, maior a probabilidade da gente encontrar eles ali. Mas a gente ainda está vendo outra coisa que é muito importante, que é o seguinte: pessoas com o mesmo desempenho e com a mesma renda em todos os estratos de renda, os negros, né, os PPI, os negros e indígenas, ainda estão distantes do grupo branco. Então, depois a gente fez outros exercícios mais sofisticados para, estatisticamente, ser mais rigoroso, e a gente sempre acha um hiato racial, mesmo entre os estudantes mais privilegiados. Então, eu volto aqui lá na discussão sobre reconhecimento. Por que isso acontece? Eu não consigo responder, mas eu fico intrigado. Quais são dinâmicas racializadas que podem estar estruturando esse tipo de resultado, né? Porque mesmo que porque um estudante negro de alto desempenho e rico não vai se comportar de uma forma parecida com um estudante branco. Então, isso aqui a gente identificou esse tipo de resultado e está seguindo outras pesquisas para tentar qualificar ele melhor. Então, eu repeti aqui, eu já estou indo para o slide de agradecimento aqui para respeitar o tempo combinado. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aí aguardando o debate. Novamente, aqui está meu e-mail, aqui também esse arroba é do meu Twitter. Eu já fui mais ativo no Twitter, mas lá vocês também conseguem me achar para mandar uma mensagem. Ou para interagir com algum post que eu coloco lá. E muito obrigado aí pela atenção, espero que a gente tenha um bom debate. O Flávio, eu queria perguntar o seguinte, porque a tua pesquisa é mais atualizada, né? E quando eu estudei para o mestrado, até um bom tempo isso, a gente pegava trabalhos ali do Rasenbalg, do Carlos Antônio, e muitos deles mostravam algo que você tocou agora no final, que eles mesmo partiam de condições iguais, em termos futuros de renda, de escolaridade, os negros às vezes ficam abaixo dos brancos, né? Ou seja, isso se mantém mesmo nos dados que você procura atualmente, certo? Certo. Eu agradeço aí a sua gentileza de me colocar do lado de pesquisadores tão bons, né? Vou fazer uma propaganda aqui também, quem estiver estudando, quiser ir para pós-graduação, para mim a melhor tese de doutorado entre estrangeiros brasileiros, assim, o estudo que mais me impressionou na minha vida é a tese de doutorado do Carlos Rosenbaum, que é o livro dele. Muito impressionante, e ele também tinha um tipo de parceria com o Nelson do Vale Silva, que é muito admirável, que o Rasenbalg era um sociólogo assim mais conceitual e gostava muito de pesquisas históricas também, e o Nelson mais estatístico, e eles formaram uma dupla assim que deixou um legado muito bom aí para a sociologia brasileira. Mas indo para a sua pergunta, você está totalmente correto. Basicamente, assim, essa linha de pesquisa deles, eles estavam tinha um otimismo no Brasil, né, de que o desenvolvimento econômico ia apagar a desigualdade racial, porque o sistema seria mais eficiente ou alguma coisa desse tipo. Então, tinha um certo tipo de otimismo com a modernização do país, né? E esses pesquisadores mostraram de uma forma muito contundente que, infelizmente, isso não aconteceu, né? Por dois motivos. Um motivo importante, então, é o ciclo de vida.
né? Então, racialmente, pelo legado, então, pelo legado da escravidão, né? Pela escravização dessas pessoas que foram compulsoriamente, né? Foram obrigadas a vir lá da África violentamente aqui para o Brasil, às vezes eu acho que a gente é muito presentista, né? A gente esquece, mas assim, eu não sou muito velho, tenho 39 anos, mas eu conheci minha família do interior de Minas Gerais, eu convivi, conheci com descendentes de pessoas escravizadas, e isso marcou a minha geração. Então, a escravidão acabou lá em 1898, em 1984 ela ainda estava presente. E isso ainda, imagina antes. Então, o ponto de partida, né, a distribuição espacial das pessoas era diferente, e o ponto de partida delas era muito diferente, e eles mostraram que é algo parecido mesmo com o que a gente mostra. As pessoas falavam assim, não, mas não tem problema racial no Brasil, não. Isso vai passar também, porque todo mundo vai passar pelo sistema escolar, e aí um negro que bem-sucedido no sistema escolar vai competir de forma igualitária com o branco. E eles começaram a fazer exercícios, os mais sofisticados disponíveis na época, e falaram assim, olha só, não, a gente está vendo aqui pessoas com atributos muito parecidos e tem sempre esse gradiente racial. E a gente, eu sigo nessa mesma tradição, eu acho que a diferença é basicamente mais metodológica. A gente teve a diferença. Eu, na verdade, eu fico muito impressionado com eles estarem fazendo coisa tão boa há tanto tempo, com acesso muito pior a computador, com acesso pior à literatura, eles fazendo as perguntas certas e tratando os dados da maneira certa. Hoje em dia é muito mais fácil, né? E aí eu acho que essa pesquisa você pegou completamente correto, segue nessa tradição. E aí, por exemplo, então você percebe nitidamente a presença do racismo nos meandros do caminho da evolução do sujeito ao longo do tempo, enfim, seja no mercado de trabalho, seja no processo educacional. Aí a minha pergunta você já observou alguma pesquisa que mostra o resultado das cotas raciais na tentativa de reduzir essa desigualdade, que às vezes, mesmo em quadros de igualdade lá na origem, vão ser desiguais no futuro? Essa pesquisa, um pouco da motivação dela, assim, de fundo, tem também a ver com essa sua pergunta. A gente estava num período de reflexão, ia ter, não era a renovação das cotas, mas era uma volta do debate sobre cotas do Congresso para fazer uma avaliação delas, e o debate já mudou muito desde a lei de 2012, mas assim, já mudou numa direção mais favorável às cotas, né? Mas esse debate, esse tipo de resistência em admitir a presença da desigualdade racial e logo mecanismos redistributivos, né, como das cotas, a necessidade deles existirem, foi uma motivação. E existem pesquisas que mostram, sim, que as cotas funcionaram muito para aproximar, né, os grupos. Eu faria uma única ponderação. As cotas, elas incidem sobre 1/4 só do sistema de ensino superior, que são instituições públicas, basicamente, que adotam elas, e não são todas, que varia por estado, tem estados que tem sistemas que adotaram apenas recentemente, né? A USP, as cotas, por exemplo, é algo super recente. Então, isso é importante qualificar um pouco, porque no restante do sistema, que é privado, né, 75% das outras vagas são privadas, as cotas não vão incidir, então, logo, a desigualdade pode operar em toda a força aí desses atributos todos que eu falei ali. Então, as cotas têm uma incidência importante, né, no sistema, e as cotas também têm a ver com reconhecimento.
não só é uma distribuição de oportunidades educacionais, mas elas também são uma forma de obrigar a sociedade brasileira a diversificar a sua elite, né? De dar oportunidade para pessoas ascenderem a posições de elite, virarem médicas, fazer um bom curso de direito para virar eventualmente um juiz, um promotor, engenheiros, né? Outras posições de prestígio que os números mostram pré-cotas eram, e ainda são, né, muito pouco acessados por pessoas de origem racial negra, né? E identidade, né, é mais correto. Interessante. Tu conhece algum estudo que foca mais na população indígena, no acesso educacional, Os universitário? indígenas, Interessante, né? isso é uma falha minha. Esse essa perspectiva assim, de tendência, às vezes, dos grupos que são populacionalmente menores, né? Mas isso não significa que eles não são importantes, né? Mas eles acabam ficando um pouco fora da minha atenção, assim, quando eu estou prestando atenção nas grandes tendências, mas é, de fato, algo que merece aí atenção. Mas não é só você, enfim, eu acho que, É, por exemplo, a gente, quando eu estava ali no mestrado, doutorado, eu lembro que eu lia esses materiais, quantas eram as pesquisas que a gente via a divisão com brancos, não brancos, quer dizer, isso. sem essa especificação, né? É, Então, quer dizer, eu acho que hoje em dia se olha mais até para essas minorias, pensando no caso da população indígena, do que algum tempo atrás, que nem, enfim, às vezes até mesmo a distribuição pretos, pardos, nem sempre era feita. Era todos negros ou não é, brancos, né? é. E os indígenas também é importante a gente lembrar, lá no contexto que eu trabalho, eu interajo com os antropólogos, interajo com estudantes indígenas também. Um outro dia, tem umas coisas básicas que a gente esquece, né? Por exemplo, os indígenas, em sua maioria, são multilingües, né? Porque português não é a língua mãe da maioria deles. Aí tem um sistema seletivo, por exemplo, igual o Enem. O Enem, acho que atualmente o Enem já é adaptado para algumas línguas indígenas, mas esse tipo de é, quando não é adaptado, se não for adaptado, deixa eles em condição, uma desvantagem de competição, né? Porque mesmo tendo cotas, né, ações afirmativas, as ações afirmativas eles têm mínimos, né? E não só mínimos, né? Tem notas de corte para participar, então, que não são baixas em quase nenhum curso. E regionalmente eu sei que tem muita gente que presta atenção nisso, né? Especialmente nos estados do Norte e do Centro-Oeste. Tem muitas instituições conduzem pesquisas específicas, pesquisas não, políticas, pesquisas e políticas, né? Mas eu estava querendo falar mais de políticas para atender a demanda dessa população. Que bacana. Valdeir, quer fazer um comentário, alguma pergunta? Tem sim, tem duas perguntas para o professor. Professor Flávio, deixa eu fazer uma pergunta. Olhando para essa recente questão da pandemia que a gente passou, né? Criou-se um mito, ou se tem essa ideia de que a informação é algo disseminado, né? O acesso ao mundo digital era uma possibilidade. Bom, veio a pandemia e a gente conseguiu ver, não sei qual é o impacto ainda, se tem pesquisa sobre isso, sobre essas questões ainda envolvendo já a questão da pandemia, mas a gente viu, a gente consegue perceber dentro da sala de aula que não foi bem assim. O acesso a computador, a todo mundo, nem todos tinham, mesmo o celular. Às vezes, por questão técnica, ele tinha um celular, mas não tinha capacidade de memória. Ou ele via o vídeo, ou, enfim, acesso à internet, todas as questões que entram sobre isso. Se informação, né, o acesso à informação, a processos seletivos, o modus operandi de entrada no meio educacional, se isso é uma informação, se é um recurso também levado em consideração na hora de fazer a pesquisa, porque muitos desses grupos não têm sequer acesso
as informações necessárias. A gente viu lá no CAP, quando abriu o ProEJAI, o quanto a gente teve que disseminar as informações de que, não, tem, e funciona assim, assim, assado. Mesmo assim, a aderência dos grupos que a gente pretendia atender ainda foi bem aquém, né? Por uma questão de informação, de acesso à informação. Essa é a primeira. A outra é relacionada à questão do ensino médio, né? Da reforma do novo ensino médio. Como é que eu vejo isso? Essa mudança nessa política institucional que atinge boa parte do Brasil, né? O grosso dos estudantes estão no ensino médio. Como é que essas reformas elas vão aumentar esses hiatos, né? Interferir nesse processo da origem até o destino? E como é que a política, da forma que a gente tem estudado, tem visto nas pesquisas, que vai atingir um determinado grupo e que, de fato, vai corroborar para a ideia de que há o acesso, mas a permanência, a questão da permanência também é outra questão que me chamou a atenção. Nem sempre o acesso à entrada na universidade quer dizer formação, né? Às vezes, os alunos, quem abandona, né? Que tipo de recurso faz com que esse estudante fique ou não? Enfim, são essas duas perguntinhas que eu trago para o debate. Tá. Olha, sobre a pandemia, sua pergunta me desperta a seguinte resposta. Tem dois tipos de pesquisa que eu acho assim, são muito contemporâneas e são muito legais e estimulantes, na minha opinião. Uma é sobre parentalidade. Parentalidade tem muito a ver com o que você falou. Parentalidade é basicamente o seguinte: quais tipos de estratégia famílias mobilizam para promover a escolarização. Isso é um assunto clássico da sociologia, né? A atenção às famílias é um assunto clássico da sociologia, e a pesquisa foi muito em direção, é uma continuidade dessa tradição, mas, assim, para ser mais específico, principalmente, assim, o que as famílias fazem, tá? Então, em outros países, as pessoas colocam, por exemplo, diários para as crianças, tá? Para entender a estruturação do tempo da criança, o que ela faz dentro de casa, com quem que ela faz, e aí importância de atividades extracurriculares. Então, às vezes, eu certamente ficava muito escola-cêntrico, tá? Ou muito, assim, culturalista, no sentido assim, achando que o que importa é só leitura, é só outras coisas. E essas pesquisas mostram, assim, de como coisas que eventualmente a gente acha que são... que eu, pelo menos, nunca tinha me atentado para, por exemplo, a importância de esporte. Então, esporte obviamente, esporte é uma coisa importante para o desenvolvimento motor, para outras coisas, mas, assim, o esporte ensina, por exemplo, competição, ensina a competir, ensina a tolerar competir, e isso é um tipo de habilidade, assim, disfarçada, né? Que pessoas que fazem muito esporte aprendem, e quem não tem condição de acesso ao esporte não aprende. Então, pode parecer que não tem a ver com o que você perguntou, mas eu acho que tem muito a ver, que é o seguinte: a pandemia foi uma situação infeliz de acentuar tudo isso, né? Acentuar todo esse efeito de parentalidade. Então, no sentido de que não só... Então, você falou assim, uma desigualdade básica é o acesso à TI, basicamente, né? Eu acho que outra palavra que a galera usa é TIC, né? Recursos tecnológicos, basicamente. Isso já era uma desigualdade gigantesca. Agora, dado o acesso, tem outras N situações, essa parte não material, né? Comportamental da pessoa e dos pais. Então, sua pergunta, acho que você vai numa direção ótima para a gente pensar sobre isso, né? Como os pais reagem à informação, mas também a desigualdade da possibilidade de reagir, né? Porque uma coisa assim, um perigo que às vezes a gente passa é de ficar culpabilizando os pais. E
as pesquisas, assim, eu acho que é muito comum as pesquisas. Eu li uma pesquisa muito legal uma vez falando o seguinte: qualquer pessoa, do ponto de vista de valores e de desejos para os filhos, não tem quase nenhuma diferença entre pobres e ricos. Os pobres têm uma noção geral do que é bom para os seus filhos e gostariam de poder promover isso. A desigualdade aparece na condição de implementar esses processos, né? Porque às vezes a pessoa está trabalhando. Então, imagina, a pandemia fez isso ficar muito exacerbado, né? A pessoa ali em condição de informalidade já tinha toda uma desigualdade do tempo de reação dos sistemas escolares, e a pessoa ainda tinha que trabalhar e não tinha condição mínima de supervisionar. Imagina ter uma criança e ter que ir para a rua para fazer algum trabalho informal no período desse, né? Então, eu falaria isso. E a segunda coisa que eu falaria, que também tem a ver com a sua pergunta, que é o seguinte: nós, como educadores, e a sociologia da educação, quando a gente lê, eu não sei o que vocês dois acham, e o que o público aí que vai vir depois acha, mas depois que o tempo foi passando, eu comecei a achar a sociologia da educação com uma má vontade muito grande com as escolas, tá? Então, um período, tipo o período pandêmico, ele mostra a importância das escolas. As escolas são instituições redistributivas, tá? Por quê? Eu fazendo uma conta de pão aqui, tá? De padaria, de pão não, né? De padaria, no papel de padaria, se a gente fosse fazer um rascunho, eu já fiz a conta assim. No sistema brasileiro, a gente não tem escola integral em sua maioria, né? Então, 4 horas por dia, que tenha todos os dias letivos que não tem, 200 dias por ano, isso dá mais ou menos 10 a 15%. Se a gente for horário integral, vai dar 20% do tempo que as pessoas têm no ano, porque a gente vai multiplicar. Depois vocês podem fazer a conta. 4 horas vezes 5 dias, vezes a quantidade de semanas do ano, que eu acho que são 43, não sei se são 43, 48, 40, alguma coisa. Multiplica 24 vezes 365 dias, que é a quantidade de horas que tem no ano. Divide um pelo outro, vai dar 10, 15%. Então, as escolas só têm 10 a 15% do tempo das crianças e elas conseguem fazer com que as crianças se aproximem relativamente. Só que as escolas, num certo sentido, quando as crianças voltam para casa, a desigualdade é gigantesca, como sua sensibilidade a isso, seu conhecimento está apontando, né? Então, eu acho, pensando sobre isso tudo, eu acho que a pandemia mostrou a importância das escolas em muitos sentidos e também como um agente de bem-estar social, né? Porque eu acho que os países que reagiram rápido à pandemia são os países que pensam a escola como uma rede capilarizada de promoção de proteção social, para proteger as famílias dos trabalhadores, de dar condição para eles terem tranquilidade e para não estruturar a desigualdade intergeracionalmente. Sobre a reforma do ensino médio, é um assunto muito... eu nem sei em que foi tanta confusão, né? Eu nem sei onde ela se encontra agora. Eu fiquei muito preocupado com essa diversificação dos currículos. Eu acho que ela tem uma postura que ela faz relativiza e faz um olhar muito pouco detalhado para condições infraestruturais e humanas básicas das escolas, né, em termos de carreira e etc. Então, eu acho que ela tem muita coisa da reforma, tem um sabor voluntarista e culpabiliza os alunos, e assim, em um certo sentido, tenta ensinar os alunos os comportamentos, né, sei lá, planos de vida e etc., como se fosse possível fazer isso
com 45 graus dentro de uma sala de aula, né? Ou sem o professor para dar aula de matemática, ou com o professor desmotivado com salários baixos. Então, assim, eu achei que a reforma estava mal direcionada e eu espero aí que no futuro que essa revisão traga algum resultado positivo. E sobre outros resultados aí que você falou, assim, eu falei muito do acesso ao ensino superior, você tem muita razão. Eu acho que parte da minha atenção de pesquisa é muito voltada para ensino superior e é um incômodo que eu tô vendo muito na comunidade como um todo, né? Isso é uma certa. Eu vou falar aqui uma frase enfim, é quase um senso comum, mas por incrível que pareça, eu acho que o debate não está conseguindo responder ela, que é o seguinte: a gente não quer colocar as pessoas dentro, e eu acho que tem a ver com a sua pergunta, não é só colocar a pessoa dentro, né? O resultado básico é ter uma pessoa formada no ensino superior, não é bem formada no ensino superior, não é uma pessoa que entrou, né, que passou por um processo seletivo. Esse não é o resultado desejado. Eu tenho feito pesquisas que olham para a trajetória dos alunos, e o ambiente universitário é muito interessante, porque são pessoas. Eu estudei em instituições públicas, então uma coisa muito legal que é um resultado assim, muito positivo para as políticas de ação afirmativa também, é um resultado que é muito comum ao redor do mundo também. Quanto mais avançado o aluno está no curso, menos dependente ele fica da trajetória dele posterior. Ou seja, então vamos supor, se eu tiver alguma média, tá, de ensino médio, de nota, uma média de nota de ensino médio, tipo um CR. Esse CR, para entender o primeiro semestre de estudante na universidade, é muito importante. No segundo, um pouco menos. No terceiro, nada. No quarto, nada. Ou seja, muitos estudantes se apropriam do espaço, aproveitam a oportunidade, independente da origem social. Então, no ensino superior, o ensino superior é um lugar muito legal de fazer pesquisa, porque a gente vê resultados contraintuitivos, surpreendentes, e mostra também que os estabelecimentos educacionais também podem promover coisas, né? Eu vejo muito. Acho que as instituições têm que ser criticadas mesmo e aperfeiçoadas e tudo mais, mas, assim, a Universidade Pública Brasileira, frente a todas as dificuldades, eu acho que saem coisas maravilhosas, né? E promovem aí para muitas pessoas mobilidade social e fazem com que elas cheguem em lugares que elas não esperariam, né? De onde elas partiram. Eu gosto muito de ser cientista social e tenho orgulho, né? Orgulho e também felicidade de conviver com alunos, e tive também, assim, eu já calculei isso e já vi isso, né? Porque é um curso mais diverso socioeconomicamente e racialmente, e vi, assim, incontáveis exemplos, assim, de que, claro, com muita dificuldade e com muitos obstáculos, mas resultados muito, muito legais. Então, assim, às vezes a sociologia da educação e da desigualdade, ela deixa a gente meio triste, que a gente trata de assuntos difíceis e nem sempre positivos, mas eu queria terminar aqui falando disso para a gente não... A gente vai ter mais perguntas, né? Mas eu acho que a gente já deve estar no fim da atividade, mas falar esse tom otimista aí também, porque esse otimismo com o sistema educacional como um todo, né? A gente pode criticar, aperfeiçoar. Eu gosto de números, eu trabalho basicamente com números para poder contribuir para o direcionamento dessas políticas, mas também ficar hipercrítico, achar para que, se eu não achasse que pudesse mudar, eu não estava estudando, né? Então pode mudar e melhorar, mas melhorar para cumprir a promessa e as expectativas aí dos alunos, das famílias e de nós aí, que hoje já trabalhamos com isso, estamos nos preparando para se dedicar a isso. E o diagnóstico do que a gente tem é fundamental para mudar o rumo. Se não tiver o diagnóstico, a gente acha que está tudo bem, enfim. Ou pelo menos aqueles que têm algum privilégio acham que está tudo bem, né? Exatamente. Né? Então, maravilha, Flávio.
professor Flávio Carvalhães, agradeço muito a atividade. Lembrando mais uma vez que a gente vai colocá-la no YouTube do LEPEX. Atividade essa que vai ser utilizada posteriormente com professores da educação básica do Estado do Rio de Janeiro, com estudantes do CAP da UERJ e estudantes da licenciatura em Ciências Sociais. Então, eu vou encerrar a gravação e a gente finaliza posteriormente. Mas muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado aí pela disponibilidade.